Olá pessoal, bem-vindos ao Depois de Ler, um espaço onde a leitura se transforma em reflexão e diálogo. Aqui nós vamos além das palavras que lemos em sala de aula, não importa a natureza do texto. Nós vamos explorar seus significados mais profundos, suas conexões com nossas vidas e com o mundo ao nosso redor. Essa proposta desse espaço é que ele seja uma extensão das aulas, um momento para nós conversarmos sobre as leituras realizadas e ampliar nosso olhar, seja com análises, provocações filosóficas ou conexões literárias e culturais. Hoje, escolhi 2 textos bíblicos que lemos em sala de aula, Lucas 12, 22 ao 31 e Filipenses 4, do 6 ao 9. Que dialogam com o romance Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Também vamos refletir um pouco sobre conceitos filosóficos como o Carpe Diem e como ele se conecta com essas leituras. Vamos junto nessa jornada, mas antes disso, vamos ler, porque a nossa reflexão só começa depois de ler. Primeiramente eu quero ler com vocês a passagem que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao versículo 31. Lucas 12, 22 ao 31. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejeis apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeira, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Algumas considerações sobre esse texto. Como já foi dito, esse texto faz parte do Evangelho de Lucas, e é importante que a gente lembre que quando a gente está falando de Evangelho, a gente está falando da visão de um autor sobre os acontecimentos que ele presenciou. Ou seja, então aqui é Lucas descrevendo, transcrevendo o que ele presenciou Jesus dizendo. Então, quando a gente vai se referir a essas passagens que foram ditas por Jesus, a gente não deve dizer que foi Lucas quem falou. A gente tem que dizer que foi uma passagem, a passagem se encontra no livro de Lucas e foi falada por Jesus. Algumas Bíblias, inclusive, elas destacam a parte que é falada por Jesus em vermelho, para que fique claro em que momentos ali é Jesus quem está falando. Uma coisa importante de lembrar também é que no contexto histórico, na época em que Jesus vivia, a maioria das pessoas, elas viviam em condições de pobreza e insegurança. A preocupação deles com o sustento era constante. Nesse contexto, as palavras de Jesus sobre a excepcionalidade divina ganham um significado ainda mais profundo. Ele não está apenas oferecendo um conforto espiritual, mas ele está desafiando, de certa forma, as estruturas sociais que perpetuavam a desigualdade naquele tempo. Outro ponto importante observar
é que quando Jesus se direcionava a esse público que ele falava, eram pessoas simples, né, como eu já disse, e ele buscava de uma linguagem facilitadora. Então ele usava metáforas para as pessoas entenderem com mais facilidade a mensagem que estava querendo ser dita. Então a escolha do corvo e do pássaro, né, do corvo como pássaro e do lírio como a planta, ela não é à toa, certo? Entre todas as aves que ele poderia mencionar e todas as flores e plantas que ele poderia citar, a escolha ela não é inocente. Por exemplo, os corvos, eles são aves consideradas impuras, né? Então ele usa o corvo como uma metáfora para dizer assim, olha, até a criatura menos valorizada, ela é cuidada por Deus. Imagine você. O mesmo ou algo parecido, né? Ele faz com o lírio. O lírio, quem entende de planta, sabe que é uma flor muito efêmera, né? Ela murcha com facilidade, ela é muito bonita, mas ela é muito frágil. Ela representa a fragilidade humana e a futilidade das coisas, né? Essa futilidade que é representada pela preocupação excessiva com a aparência e com os bens materiais que todos nós, pessoas humanas, nós temos. Então, basicamente, é possível dizer que nesse trecho de Lucas, Jesus nos convida a abandonar as preocupações materiais e a confiar na providência divina. Ele usa como exemplo a natureza, né? Os corvos que não semeiam, ou seja, os corvos não plantam e colhem, eles não passam fome. E ele também usa os lírios do campo, que mesmo sem tecer, ou seja, produzir roupas, produzir o que vestir, eles são revestidos de beleza incomparável. Isso é um lembrete de que a vida é mais do que o que possuímos. Jesus ele nos desafia a mudar nossas prioridades, buscando primeiro o reino de Deus, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, elas nos alcançarão. Essa mensagem, ela nos convida à simplicidade e à confiança. Agora vamos de Filipenses 4, do 6 ao 9. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto só pensai. O que também apresentastes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Filipenses, né, que compõe aquele bloco do Novo Testamento que a gente chama de epístolas, sendo elas em grande parte escritas por Paulo, né? A gente vai ter um contexto histórico bem interessante. Durante o período em que escreveu essa carta, Paulo estava preso e ele enfrentava algumas dificuldades e incertezas, né? Mesmo assim, ele consegue escrever uma carta exortando os filipenses, dizendo que eles deveriam se alegrar e confiar em Deus, mesmo em meio às provas. Paulo faz um aconselhamento interessante, porque hoje, olhando por uma perspectiva psicológica, a gente ouve dizer que a gente tem que pensar positivo, mas naquele momento Paulo já dizia, olha, apresenta seus pedidos a Deus e cultiva pensamentos positivos.
porque isso vai se refletir no seu psicológico. Ele quase está dizendo isso, só que com outras palavras. Além de tudo, Paulo também reconhece que a ansiedade é uma emoção poderosa, mas que pode ser combatida por meio da oração, da gratidão e da prática da atenção plena. A atenção plena que ele chama de meditação. Então a gente pode dizer que enquanto em Lucas Jesus fala numa perspectiva, Paulo segue uma perspectiva parecida, nos oferecendo meio que um guia prático para lidar com a ansiedade. Ele diz: substitui a ansiedade por oração e gratidão. Ele nos encoraja a meditar em valores elevados, como o que é verdadeiro, nobre, puro e digno de louvor. Fazendo isso, a gente alcançará a paz interior. Esse texto nos lembra que, mesmo em meio às adversidades, podemos encontrar serenidade se a gente direcionar nossos pensamentos para o que realmente importa. Ambos os textos bíblicos, eles se completam. Lucas nos ensina a confiar no cuidado providencial de Deus, enquanto Paulo nos convida a cultivar ativamente uma mentalidade de paz. Juntos, os dois textos nos oferecem uma visão completa de como enfrentar nossas ansiedades com fé e prática. Tá, mas onde entra o romance de Érico Veríssimo? Olhar os Lírios do Campo é um romance que dialoga diretamente com essas mensagens bíblicas. A história gira em torno de Eugênio Fontes, um médico que busca a ascensão social a qualquer custo, ou seja, ele quer subir de vida. Na tentativa de crescer e ascender socialmente, ele se casa com Eunice, uma mulher muito rica, mas o relacionamento é frio e baseado em interesses materiais. Não tem amor, não tem envolvimento direto ali. Paralelo a isso, Eugênio mantém uma relação intensa e emotiva com outra personagem chamada Olivia. Olivia é uma mulher simples e altruísta. Ela serve como um refúgio espiritual e moral. Essa dicotomia, essa briga entre materialismo e simplicidade espiritual é o eixo central do romance. De cara já dá para ver que conversa bastante com o que a gente falou sobre os textos bíblicos, né? O título do livro, ele faz uma referência direta ao texto bíblico de Lucas, capítulo 12, versículo 27. Olhai os lírios do campo. E aqui a gente já começa a perceber uma intertextualidade, né, que vai permear toda a obra de Érico Veríssimo, que ele vai utilizar de metáforas para criticar o materialismo e a superficialidade das relações humanas, ou seja, coisa que Jesus também fez na passagem de Lucas, né? Então Érico, ele vai convidar os leitores a refletir sobre o verdadeiro significado da felicidade e do propósito da vida. Dito isso, né, a gente vai ter um romance de 1938 conversando com o texto da época de Jesus, né? Então a gente vai perceber que esses temas sociais, morais e éticos, eles vão se entrelaçando, e temas que existem desde o tempo de Jesus e até antes dele, eles vão continuar lá em 1938 e eles continuam presentes na nossa sociedade até o dia de hoje. Dito isso, é possível dizer que o romance de Veríssimo, ele vai além da narrativa pessoal. Ele, como eu já disse, ele adentra críticas sociais, né? Érico Veríssimo, ele vai expor as desigualdades da sociedade brasileira da época, assim como Jesus,
fazendo um contraste entre as classes sociais e a alienação provocada pela busca desenfreada por um status. Ao longo do livro, a gente vai vendo uma constante tensão entre os valores éticos e o egoísmo humano. Isso a gente percebe isso conforme a gente vai acompanhando a vida de Eugênia. E, por fim, assim, Olhar os Lírios dos Campos, ele é um chamado à introspecção. Ele nos provoca, enquanto leitor, para a gente analisar as nossas próprias escolhas, o nosso apego ao materialismo e o nosso compromisso com os valores mais elevados da humanidade, né? A nossa moral. A obra, ela ainda hoje, como já citei, ela continua relevante, porque ela nos oferece uma análise que é atemporal das prioridades humanas e de como a gente busca sentido e redenção em um mundo repleto de contradições e contrastes. Nesse ponto, já deu para perceber que as três obras, elas tanto passam pelo conceito de interdiscursividade como de intertextualidade. Para que fique claro, vamos relembrar do que tratam esses conceitos. Para começar, intertextualidade é quando um texto faz uma referência explícita ou implícita a outro texto, ou seja, eu posso mencionar um texto com outras palavras, ou eu posso citá-lo diretamente. Já a interdiscursividade, ela acontece quando discursos de diferentes contextos, né, como a religião e a literatura, eles dialogam entre si. Então a gente tem um único ou discursos semelhantes, né, que se encontram, eles convergem, certo? Eles conversam entre eles. Na prática, a gente pode observar o seguinte: o título do livro de Veríssimo, né, Olhar e os Lírios do Campo, já é um exemplo clássico de intertextualidade direta com Lucas 12:27, como eu já falei. Já a interdiscursividade é quase um trava-língua. Ela se manifesta na forma como Veríssimo ele vai traduzir as mensagens bíblicas para reflexões éticas e existenciais no contexto literário. Então, lendo esses três textos, a gente vai observar que todos eles vão falar sobre o mesmo assunto, sobre o não ficar ansioso, sobre o descansar, sobre o ficar tranquilo e sobre buscar as coisas mais elevadas em detrimento das coisas mundanas. Pensem que quando se fala em coisas mais elevadas, nem sempre e não necessariamente vai estar se falando em questões espirituais. Óbvio que o texto bíblico ele faz referência a questões espirituais. Porém, pode ser analisado de uma outra forma, como buscar coisas que lhe façam bem, que mantenham a sua mente bem, limpa e pura, desconectada das coisas materiais, desconectada das coisas ditas mundanas, certo? O mesmo vai acontecer com a obra de Veríssimo. É uma constante briga entre o ser e o ter, o possuir e o viver. É uma confusão mental, digamos assim, que existe há bastante tempo, né? Esse tema da busca entre o equilíbrio, entre a forma de viver a vida, ele vai ser muito debatido na filosofia e na literatura, né? Existe até um termo para falar sobre como aproveitar a vida, que é o Carpe Diem. O conceito de Carpe Diem, ele é antigo, ele é, se eu não me engano agora, do poeta romano Horácio, né, Horácio. E ele nos convida
a aproveitar o dia, ou colher o momento, numa tradução mais livre. Mas isso não significa viver de forma inconsequente, porque em alguns momentos na literatura as pessoas vão aproveitar, né, vão traduzir esse carpe diem para viver uma vida aproveitando tudo de tudo. Então a gente tem que viver muito, viver tudo, porque a vida passa rápido e a gente tem que fazer tudo o que esse plano, essa vida nos proporciona. Outras vertentes de pensamento já vão dizer que a gente tem que viver a vida, mas com um pouco de calma, que não é assim, que o dia que ele está falando é efêmero, mas é para a gente observar e aproveitar as coisas simples e momentâneas, né, do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, assim, apesar da interpretação hedonista, né, Carpe Diem ele é muito mais sobre um convite à consciência plena do presente. É um convite para aproveitar o dia, e o dia como sendo o agora, o momento presente. Esse conceito ele encontra eco nas passagens bíblicas e no romance de Veríssimo, quando Jesus diz para não nos preocuparmos com o amanhã. Isso lá em Lucas 12:29. Ele nos desafia a viver o agora com confiança. Da mesma forma, Paulo nos encoraja a focar no que é virtuoso e digno de louvor no momento presente. Isso lá em Filipenses 4:8. Lá no livro de Veríssimo, Eugênio, em sua jornada de redenção, ele vai aprender a valorizar as pequenas coisas da vida, abraçando a simplicidade que Olívia representa. Esses textos e mensagens literárias nos lembram que viver o presente não é negligenciar o futuro, mas encontrar paz e propósito no agora. Eu acho interessante que toda essa conversa, esse diálogo sobre aproveitar o momento, sobre aproveitar o dia, dialoga muito com a questão da ansiedade, né, que é um grande mal do nosso século. Aliás, vem sendo o mal do século há bastante tempo, depois podemos falar sobre isso. Mas o que é que acontece? Eu aprendi na terapia, né, com uma psicóloga, e isso é fácil de encontrar em qualquer lugar, que a ansiedade, a ansiedade é um sentimento natural e necessário para nós humanos. Ela nos ajuda a nos preparar e a estar prontos, né, para o que vem a seguir. Porém, o problema é quando a ansiedade ela se torna crônica e vira uma doença. E aí vem a crise de ansiedade. Uma coisa que eu aprendi na terapia é a como sair de uma crise de ansiedade quando você está só, não tem muita gente por perto e não tem como se medicar. Você precisa observar onde você está. É dito para a gente olhar para o agora, pensar em onde nós estamos, olhar para nossas mãos, firmar nossos pés no chão, respirar e pensar somente no agora. Concentrar nosso corpo e nossa mente no presente momento. É interessante que a gente vai ver algo parecido num texto tão antigo como o texto de Paulo aos Filipenses, sabe? Então, desde lá já era falado como a gente precisa confiar mais que o futuro virá. Não é que ele pede para que nada seja feito. Não é que ele diz que a gente não deve pedir, não deve, no caso de Paulo, né, orar. Ele diz: ora, pede, clama,
né? Mas com ações de graça, ou seja, pede, mas também agradece por tudo que você já tem. Ou seja, ele diz assim: olha em volta, né? Vê, você está vivo, então peça por algo a mais, mas peça partindo do princípio de que você já tem uma dívida de gratidão por aquilo que você já tem. A mesma coisa vai fazer Jesus. Olha em volta. Olha em volta, observa a natureza, observa as coisas simples e ordinárias do mundo. Ordinário como o corvo, que é uma ave desprezada. Se até essa ave ela recebe cuidado, carinho e proteção divina, quanto mais a gente que é ser humano, que é o ápice da criação de Deus. Olha os lírios, uma flor que está ali e de repente murcha, de repente se estraga, mas ela é tão bela, né? Se Deus concede a ela beleza e o que vestir, uma flor que logo é jogada fora, logo é desfeita, quanto mais a nós. Então, é toda hora um convite a nos acalmarmos e a confiarmos que o amanhã pertence ao amanhã. Então é um convite para viver o hoje, se concentrar no hoje e pensar no agora. Isso não quer dizer que a gente não vai pedir e planejar pelo futuro. Sim, faremos, mas sem ansiedade, sem desgaste, né? Eu acho bastante interessante essa visão de mundo. Para começarmos a caminhar para o final, vamos organizar a nossa mente. Hoje nós lemos 2 passagens bíblicas e falamos sobre um texto, um romance da literatura brasileira. Nós falamos brevemente sobre 2 conceitos: intertextualidade e interdiscursividade. O que significa a intertextualidade dentro desses textos que nós lemos? Dentro da Bíblia há uma vasta rede de intertextualidade. O Antigo Testamento, por exemplo, ele é frequentemente citado e reiterado no Novo Testamento. A ideia de Deus como provedor presente em Lucas ecoa os salmos que falam das especificações divinas. Então a gente consegue fazer um paralelo, né, entre o Velho e o Novo Testamento. É como se ele dissesse que o Deus do Antigo Testamento, ele continua cuidando de vós, de nós, no Novo Testamento. Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo, ele é um exemplo claro de intertextualidade literária. O título e os temas do romance, eles são decorrentes das passagens de Lucas, né? Como a gente já citou. Então, Veríssimo vai usar da ficção para explorar as implicações das mensagens bíblicas num contexto social bem específico. Já na interdiscursividade, a gente tem que pensar da seguinte forma: as passagens bíblicas, elas pertencem a um discurso religioso, né, caracterizado por uma linguagem metafórica, uso de parábolas, e tem o tom de uma autoridade divina. Já o romance, ele pertence a um discurso literário, e ele vai usar a ficção para explorar questões sociais e existenciais. Quando a gente compara esses 2 discursos, a gente pode ver que ambos podem passar a mesma mensagem, porém de maneiras diferentes, dependendo do contexto discursivo. A Bíblia usa a autoridade divina e as promessas de uma recompensa eterna, enquanto o romance usa personagens e enredos para ilustrar as consequências da fé e da falta dela. E o que é que nós podemos aprender com essas leituras? Olha, para uma pessoa ansiosa como eu, uma pessoa pessimista,
que não enxerga muito futuro nas coisas, eu acho que o primeiro aprendizado é entender que a gente tem que partir do princípio da gratidão, sabe? Os 3 textos são um convite a exercer essa gratidão, e a gratidão pelas coisas simples e básicas. Olha, agradece pela planta, agradece pelas aves, agradece pelo ar, agradece pelo acordar, agradece pelo amanhecer, agradece, certo? Então, é cientificamente provado que uma pessoa que consegue ser grata pelas pequenas coisas do dia a dia, ela consegue ser um pouco mais feliz, porque ela não tem um olhar pessimista para as coisas. Então esse pode ser o primeiro aprendizado dessa leitura, dessas leituras. Além disso, outro ponto que eu acho interessante é quando Paulo vai falar sobre meditar. E interessante que ele fala meditar no sentido de ocupar a mente. Geralmente, quando a gente pensa em meditação, a gente pensa em esvaziar a mente, limpar a mente de todo e qualquer pensamento. Paulo vai dizer que a gente precisa meditar, porém, ocupando a mente com coisas que são interessantes, com coisas que nos elevam, com coisas que nos melhoram. Então, pensando na nossa perspectiva, né, hoje terrena e não só espiritual, é interessante como a gente pode ter o dia e a vida modificado baseado naquilo que a gente consome. Observe o seu dia depois de abrir um Instagram e ver várias notícias sobre mortes, assassinatos e etc. Observe como você fica, observe como aquilo lhe engatilha, lhe deixa ansioso, lhe deixa preocupado. Não é que você deve ser alheio e alienado a tudo isso. Tomar conhecimento dessas coisas é importante, porém a gente não deve viver mergulhado nisso. A gente não deve ocupar a nossa mente somente com esse tipo de notícia. Então a gente precisa ocupar a nossa mente com coisas que nos elevam, com coisas que nos melhoram. Então a gente tem que buscar consumir conteúdos na internet, na rua, que nos fazem transcender, que nos ajudam a melhorar. Músicas, filmes, leituras, conversas, né? A gente precisa alinhar nossos pensamentos e sentimentos para o nosso objetivo. Como é que eu quero ser melhor? Como é que eu quero estar bem? Se tudo que eu consumo, se tudo que eu falo, se tudo que eu ajo é mal. Não combina, não faz sentido. E um terceiro ponto, para encerrar, é que todos esses textos, eles nos convidam a olhar para as nossas prioridades. O que é que realmente importa? Ele é um convite para valorizar o que realmente importa, né? Seja uma conversa, uma amizade, um momento de paz. Às vezes a gente só dá valor aos grandes momentos. Só que nenhuma vida é feita de grandes momentos. Se você procurar as pessoas mais importantes e célebres, elas foram conhecidas por alguns grandes momentos. A pessoa viveu 80 anos, ela fez 3 grandes coisas, ou sei lá, ela escreveu 10 músicas muito boas, ela escreveu 5 livros muito interessantes, ela participou de 20 filmes, ela fez alguma... Veja, mas isso são recortes da vida da pessoa. Dos 365 dias que tem no ano, essa pessoa dedicou alguns momentos para aquilo ali, ou seja, ela teve alguns picos, né, em que ela teve grandes dias, mas os outros dias foram dias comuns, dias simples. E eu acho que a reflexão que fica depois dessas leituras é que a gente
precisa, sabe? Precisa. O verbo é esse. A gente precisa valorizar o ordinário, o cotidiano, o diário, o simples, o acordar, o levantar, a planta, as aves, a água, o café, as amizades, a conversa, o momento de paz. Porque isso é o normal. A gente costuma falar e pensar na nossa vida muito resumida em pequenos momentos de alegria ou de tristeza. Às vezes a gente tem momentos muito tristes, certo? Por diversas coisas, mas é um momento triste. Nem todas as pessoas passaram a vida inteira infeliz, né? Novamente aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Então, esses 3 textos, eles nos ensinam bastante sobre como viver e como enfrentar a vida. Hoje, no Depois de Ler, nós refletimos sobre Lucas, Paulo, Veríssimo e até Horácio, né? Discutimos sobre como a confiança, paz e esperança podem transformar nossa forma de viver. Que essas reflexões nos inspirem a aproveitar o presente e a buscar uma vida mais significativa e tranquila. Eu espero que essas leituras, para além de nos fazer praticar o ato de ler, que é tão importante para o desenvolvimento humano, ele também nos ajude a refletir sobre quem nós somos e o nosso papel nessa sociedade, nesse mundo. Se esse episódio foi interessante para você, compartilha com outras pessoas que estão além da nossa sala de aula, compartilha com os amigos. E se você tiver alguma sugestão de reflexão, de leitura que a gente possa vir a fazer, comenta aqui. Até o próximo episódio do Depois de Ler. Até lá!